Bom, bom dia, muito bom dia a todos. Acho que a gente já tá no ar. É, Hoje é um tema extremamente importante, né? Eu acho que nesse momento do mundo, onde nós vimos o quanto a cooperação tem sido fundamental, né, para a sobrevivência de tantas pessoas e onde a falta de compreensão e de colaboração tem sido tão deletéria, né, em situações muito graves. Eu acho que vai ser importante parar durante essa uma horinha e discutir esse assunto. Então, eu gostaria de convidar Fernanda para estar abrindo, né, conosco, de uma forma bem linda, como ela faz. Bom dia a todos. É uma honra falar sobre isso, porque dentro da constelação familiar, o que Bert Hellinger deixa para gente chama-se ordens de ajuda, né? E cooperar é ajudar, né? É dar auxílio a algo. Então, dentro das ordens de ajuda, Bert Hellinger deixa um pensamento muito lindo para nós, entendermos o que nós temos para dar, né? Porque muitas vezes o nosso arquétipo do super-herói tenta ultrapassar o nosso próprio limite e o limite do outro. Então, dentro das ordens de ajuda de Hellinger, é que a gente possa olhar o que eu tenho para dar e quando eu dou, o que eu tomo do outro. Porque muitas vezes acabamos, no ato de ajudar, nos ferindo, esperando que o outro nos valorize ou que reconheça isso. E isso acaba nos ferindo o personagem. Porque se pensarmos assim, todos nós temos um propósito, que é um propósito individual, dentro da minha missão como Fernanda, dentro do meu sistema, e um propósito como espécie. Nós deixamos um legado, né? Então, ajudar o outro de igual para igual, trazendo uma maturidade, ajudando de um lugar de adulto, né? Olhando para o outro, não de cima para baixo, porque muitas vezes, quando tentamos ajudar alguém, a gente tira do outro o brio, a gente tira do outro a honra de ser quem ele é. Porque ninguém aqui na Terra tem a cruz maior do que pode carregar. E todo esse movimento de matéria, ele serve para que o nosso espírito, para que a nossa alma possa evoluir. Então, independente daquilo que o outro esteja vivendo, que nós possamos receber a ajuda de alguém, olhando essa pessoa de igual para igual, e ajudar essa pessoa de igual para igual também. Porque talvez eu tenha algo bom hoje para falar e sei um pouquinho mais sobre um assunto. E outra pessoa que vai falar algo que eu não sei. Então, todo o tempo em que a gente dá, a gente recebe algo. Mas quando a gente tenta dar algo que não tem, quando a gente tenta amar ao próximo como não ama a nós mesmos, a gente acaba se ferindo, a gente acaba adoecendo. Então, entender que quando a gente ajuda alguém ou quando nós precisamos de ajuda, existe algo maior que rege isso. Cada um de nós representa um pedaço de nós. Então, se tem alguém vivendo uma dinâmica, a gente pode olhar para aquela pessoa de igual para igual. E Hellinger deixa uma frase muito linda que diz assim: quando eu olho para você, eu te dou a honra de ser quem és. Você dá conta da sua história, assim como eu dou conta da minha. Então, entender que o outro tem pai, tem mãe, que aquela alma chegou dentro de um personagem para viver uma experiência, né, através da matéria, evoluir o nosso espírito, e que sim, nós todos, onde houverem dois ou mais, eu estarei. Então, nós estamos o tempo todo, um colaborando com o outro, um evoluindo o outro. E dentro das ordens de ajuda, Hellinger fala sobre respeitar os destinos, né? Muitas vezes
a gente tenta dar mais, forçar aquela pessoa ou mudar o destino dela, e isso não cabe a nós. Então, ter o entendimento que a outra pessoa, qual é a ajuda que a outra pessoa quer? Imagina que eu posso chegar e olhar para alguém e dizer, nossa, aquela pessoa, ela precisa constelar o casamento, o relacionamento com o filho, o dinheiro, mas a pessoa chega para mim e diz assim, ah, Fer, eu só quero constelar porque eu não estou me sentindo bem na saúde. Então, também perceber o que o ajudado gostaria. Quem quer ajuda, pede. Então, cuidar para que isso seja de um lugar seguro, de um lugar bonito, de um lugar onde não adoeça a nós e ao outro. Então, esse lugar maduro, ele é saudável e é extremamente necessário. Porque se hoje nós podemos ter um computador, né, um eletrônico, onde a gente pode se conectar com tantas pessoas nesse momento, foi porque há um tempo atrás houve um sofrimento dos nossos antepassados, onde eles trabalharam para que hoje a gente pudesse ter eletrônicos, ter uma vida mais confortável. Então, imagina que o seguinte, quando o primato descobriu em uma parte do planeta o fogo, essa frequência chegou a outras partes do planeta e todos puderam descobrir o fogo ao mesmo tempo. Então já tem Wi-Fi, nós temos um Wi-Fi natural. Então, a união de muitos, muitos olhando para um mesmo lugar, nós conectamos a uma força maior. Mas precisamos que isso seja de um lugar confortável e seguro para cada um de nós. Que a gente não vá ferir o nosso limite e o do outro. Muito obrigada. Muito lindo, Nanda. Catinha, você entrou aí, então que bom que você conseguiu. Vamos começar com a sua meditação, então. Não sei se ela saiu, acho que ela saiu. Bom, então a gente vai, acho que ela saiu. Vamos passar então para a Josi, enquanto a gente vê se Kátia consegue entrar novamente. Olá, bom dia. Nesse lindo dia, começar com as palavras da Fernanda, né, muito especial. E essa canção que foi feita para o dia de hoje, para essa temática da cooperação, traz todos os valores, porque a cooperação é isso. Ela motiva, inspira que todos nós demos a nossa contribuição. Cooperação encontrou amor, absorto em pensamentos. O amor não sabia o que fazer, vendo o mundo amargurado e a sofrer. Cooperação teve uma ideia, ir procurar ajuda. Quem sabe unindo forças, o mundo inteiro muda. Sair então a cantarolar, e o seu canto bem longe foi soar. Trouxe a amizade, a fé, o bom humor, generosidade, disse eu também vou. Paciência, determinação, sabedoria e perdão. A alegria remover os espinhos, é assim que se faz para criar o estado de paz. Porque onde há cooperação e amor, ninguém sente solidão e nem rancor. Onde tem cooperação, paz e amor. Cooperação encontrou amor, absorto em pensamentos.
O amor não sabia o que fazer, vendo o mundo amargurado e a sofrer. Cooperação teve uma ideia, ir procurar ajuda. Quem sabe unindo forças, o mundo inteiro muda. Sair então a cantarolar, e o seu canto bem longe foi soar. Trouxe a amizade, a fé, o bom humor, generosidade, disse eu também vou. Paciência, determinação, sabedoria e perdão. A alegria removeu os espinhos. É assim que se faz para criar o estado de paz. Porque onde há cooperação e amor, ninguém sente solidão nem rancor. Onde tem cooperação, paz e amor, ninguém sente solidão e nem rancor. Ninguém sente não. Onde tem cooperação, paz e amor. Nossa, que delícia começar com esse sambinha gostoso. E a letra é linda, Josi, se você depois puder passar no grupo. Muito linda. Lembrando que agora, porque a gente não está mais usando, né, vídeos, a gente vai poder colocar no YouTube, né, todos os cultos. Então vai ser bem melhor para poder conseguir ver depois. Padre Lázaro, conte um pouquinho para a gente sobre cooperação. Bom dia, alegria estar com vocês, mais um momento de poder viver, depois desse samba aí, depois dessa alegria da Josi, dessa festa toda, é uma alegria realmente ver como a cooperação move, né? Depois das palavras da Fernanda, e poder estar aqui, também saudar Rodolfo, rezar pela Cida, né? Que Cida não vai poder estar conosco hoje, pela sua saúde também, que Deus abençoe, a Catinha também, todos os outros. Alegria de poder estar com você também, que reza conosco, que nos acompanha e que procura conosco meditar. Esse trabalho que estamos fazendo nesses cultos é um trabalho de cooperação, né? É uma obra de cooperação, onde cada um pode colocar um pouco de si, onde cada um pode oferecer um pouco da sua história, da sua espiritualidade, do seu modo, da sua visão de mundo, da sua... E juntos nós construímos algo que é muito maior, que é muito mais profundo, que é a vida. A vida tem um valor supremo e, por isso, cada um pode colaborar com a vida e cooperar para que a vida seja mais vida. E essa é a vontade de Deus, né? Nos convida a sermos esses homens e mulheres cooperadores para que a vida tenha mais vida. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, se o desejo de Deus é uma vida abundante, e Ele mesmo se fez cooperador também da nossa realidade, Ele mesmo se colocou à disposição, carregou a nossa cruz, e no seu carregar a cruz teve também um sirineu que o ajudou a carregar a sua cruz. Então, são experiências profundas de cooperação, né? O vocábulo latino vai dizer justamente que é ato, o resultado de cooperar, um conjunto para alcançar um objetivo comum, um favor, né, de interesses de alguém. Então, vamos encontrar inúmeros sinônimos para falar de cooperação: colaborar, ajudar, amparar, um adjutório, um socorro, um empréstimo, um favor, enfim. Vamos encontrar várias coisas. Na Bíblia, nós vamos encontrar alguns momentos especiais. No Salmo 133 diz assim: com bom e com suave os irmãos viverem juntos, viverem em união, quer dizer, cooperar um com o outro, ajudar um ao outro. No Provérbios vai dizer: não acompanheis aquele que é colérico, que não quer colaborar, que não quer ajudar. Precisamos trabalhar com o que quer ajudar, com o que gosta de cooperar. Eclesiastes vai dizer: melhor serão dois do que um, né? Para dizer, é melhor estarmos em parceria, em cooperação, do que vivermos isolados.
Em Lucas, nós vamos encontrar a expressão: quem não é comigo é contra mim, quem não me ajuda a juntar, espalha, né? Quer dizer, atrapalha. Então, é preciso mais gente para ajudar a juntar do que para atrapalhar. Em Romanos, vai dizer: sede unânimes entre vós, não ambiciosos, mas acomodai-vos em ajudar, em socorrer uns aos outros. Quer dizer, a cooperação nos ajuda justamente nesse sentido, da gente poder ajudar um ao outro, né? É uma ação conjunta para uma finalidade, tem um objetivo comum, tem uma relação de ideias, a palavra de Deus também vai, o próprio Jesus diz: se dois ou mais se colocarem de acordo para uma coisa nessa terra, essa coisa vai acontecer, porque a gente se coloca de acordo, né? E foi bom quando o Fernando lembrava, né? Não tirar a tarefa do outro, não tirar. A cooperação não é tirar a cruz do outro, não é evitar que ele faça seu caminho, é ajudar ele a fazer o caminho, é ajudar ele a compreender o seu caminho. Às vezes nós entendemos a ajuda e a cooperação como uma coisa de eu faço a sua tarefa, eu faço o seu serviço. Não, eu te ajudo a fazer bem aquilo que é o seu serviço, sua vida, para viver bem, para viver com dignidade, para viver com amor, para viver com carinho, para viver com paz, para poder sambar, né, o samba da vida, como fez Josi, para poder cantar a alegria do viver, para poder estar com os irmãos e irmãs. E para tudo nós precisamos de cooperação. Para rezar nós precisamos de cooperação, para comer nós precisamos de cooperação, para vestir. Tudo que a gente faz nesse mundo, alguém nos ajudou a compreender e a adquirir, a conquistar, a confeccionar, a construir a nossa vida. Então, que sejamos esses homens e mulheres dispostos a construir um mundo cada vez melhor, cada um colocando, fazendo a sua operação, a sua obra, com a certeza de que quanto mais eu fizer a minha obra bem feita, com alegria, com disposição, eu ajudo a obra do outro, eu ajudo o outro a viver. São as cooperativas, né? As cooperativas, que é um exemplo de, quer dizer, todo mundo pode vender o seu produto e cada um ter o seu sustento, sem um ser atravessador do outro, sem um tirar o outro do caminho. Então, que sejamos esses cooperadores a ajudar um ao outro a crescer, a amar e a viver cada vez mais. E tenhamos a certeza, tem alguém que coopera infinitamente por nós, que é o próprio Deus, para a nossa salvação, para todo o bem que a gente precisa alcançar. Que Deus abençoe a cada um, sejamos cooperadores uns dos outros para construir um mundo melhor para todos nós. Muito grata, Fábio. Eu acho que realmente assim, esse culto ele tem sido um exemplo, né, de cooperação, onde diferentes religiões, pessoas com diferentes crenças, né, culturas de diferentes estados se reúnem aqui, né, e doam o seu tempo. Acho que essa questão da doação, né, de um pedaço de você também para um bem maior é muito importante. Então, né, deixar aqui o nosso reconhecimento a esse ato absoluto de cooperação. Hoje a Thaís está de férias e está viajando, por isso que ela não conseguiu entrar. Cida está com um probleminha de saúde e Catinha teve um problema também para entrar. Então nós estamos com uma baixa dos cooperados, mas assim, com energia muito grande. Daí Cris está entrando daqui a pouco. Rodolfo, vamos ouvir você. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Tem a cooperativa ecumênica. Aí a gente tem que colaborar um com o outro. Eu fico observando. Aqui também é um exemplo, né, prático de cooperação. Desde a primeira ideia, né, a ideia está lá estabelecida. Aí, de repente, eles conversam um com o outro, tem um evento que acontece, fala, vamos montar um grupo, e sempre pensando num bem comum, né? O pessoal, na pandemia, não foi assim a história do início do culto ecumênico, né? Não, agora a gente vai ficar um pouco mais afastado, a gente tem que pensar uma maneira, olha que interessante isso, né? Pensar uma maneira de juntar pessoas para cooperar com o bem do próximo. Porque pensar em cooperar sempre com a harmonia do meio,
com o bem do bem-estar mental, o bem-estar físico, que uma coisa puxa a outra, é entrar no fluxo da vida em harmonia. A harmonia da vida, ela se estabelece, ela se sustenta na cooperação. Não tem como. Então, as ordens, né, da evolução é a proteção. A ordem é a proteção feita pelo amor para a gente entender que a gente precisa estar nesse ritmo, nessa sintonia de cooperação, porque isso faz parte do processo evolutivo. No ponto quando a gente desconecta e começa a pensar de uma maneira fora do conjunto, a gente vai perdendo, a gente sai fora da fonte que alimenta. Então a gente vai ficando um pouco mais triste, vazio, vai adoecendo, vai ficando de uma maneira um pouco perdida mesmo. É igual como se perde a conexão do Wi-Fi e aí a nossa cabecinha fica tentando conectar, aquilo vai tentando achar uma frequência, vai tentando achar uma conexão e gasta-se mais energia e a gente fica sem rumo, sem roteiro, sem rota. Então a cooperação é tão interessante que ela entra, ela organiza caminhadas, ela organiza fluxos, ela organiza propósitos. A gente entende muito do que a gente vai fazer vendo o outro fazendo. Deus conversa muito com a gente, fala demais para a gente todos os dias, na sutileza do que o outro está fazendo, do que o outro fala com a gente. Olha só a cooperação em todos os processos, em todas as entranhas aí do nosso entendimento da nossa caminhada para uma boa expressão de vida saudável, de vida em colaboração. Ou cooperação, de operar em companhias, operar em conjunto. Desde o cirurgião, que está lá na mesa cirúrgica, eu pensei, né? Operar. Então vamos ver, tanta gente opera em tudo, cirurgião nenhum opera sozinho. Ele precisa do anestesista, da colaboração do anestesista, ele precisa dos auxiliares, ele precisa de um outro companheiro, ele precisa do circulante, ele precisa de ter todo um ambiente todo formado, de uma sala protegida estéril, ele precisa da... Olha só o tanto que amplia isso, ele precisa da colaboração de outro que nem é médico, mas que pensou num melhor remédio ali para ele, de um outro que pensou em um melhor aparelho para hoje não só cortar, ele corta, ele cauteriza, ele amplia junto, ele precisou de pensar de um outro lá na frente que, nossa, o pessoal que está lá no espaço, o pessoal que está em outras situações, que se tiver um astronauta, tiver um apendicite, você fala, o que tem a ver com cooperação? Olha o tanto que é legal a gente pensar em cooperar e evoluir tecnologicamente. Se o astronauta tiver um abdômen agudo, um apendicite, e numa base espacial, como que a gente vai fazer? Não dá tempo dele voltar e ele vai ter um problema lá, vai ficar grave e vai morrer lá? Não. Vamos pensar um jeito colaborador, de cooperação e usar essas inteligências pensando no bem comum, de se isso acontecer, a gente operar aqui na Terra e ter pinças pequenas numa base espacial com uma alta conexão, olha as conexões, com alta conexão, e eu conseguir operar aqui e uma pinça, um braço robótico lá, vai repetir os meus atos aqui e salvar um astronauta e numa guerra, e por conta disso que foi desenvolvendo também uma nova categoria de cirurgia, que é a cirurgia robótica. Olha que interessante. E aí vai evoluindo de operar aqui com grandes cirurgiões, às vezes nos Estados Unidos, operar pacientes aqui em São Paulo, operar pacientes em ambiente de sofrimento, que estão em situações onde não chega, a pessoa não pode chegar lá para ajudar, e isso participa de todas as esferas, estou só falando na esfera do conhecimento médico, isso participa de todas as esferas da nossa caminhada da humanidade. Tem uma frase, ela foi dita por um professor de história de Israel, ele é bem conhecido, ele é escritor, ele chama Yuval Harari, ou Yuval Noah Harari. E ele tem vários livros, e um livro que mostra do poder da cooperação, é o primeiro grande livro, o best-seller dele, que chama Sapiens, né? Uma breve história da humanidade.
E ele, partes pinceladas desse livro, ele deixa bem claro que assim, ó, numa frase dele que eu acho fantástica, né? A humanidade conseguiu sair das cavernas e chegou a por volta de 7,7 bilhões de indivíduos da atualidade, graças basicamente à nossa capacidade de cooperação. Agora, essas mesmas habilidades que a gente adquiriu para desenvolver estão nos sendo cobradas, será necessária para salvar a gente dessa extinção. Por quê? Porque ronda alguns perigos que vão caminhar para esse próximo século, principalmente o risco de guerras, principalmente nuclear. Hoje a gente viu que é bobagem trabalhar muito nisso, porque senão a gente acaba se destruindo e vai se auto-exterminar, auto-extinguir. E guerras biológicas, né? Guerras magnéticas. Por que eu falo isso? Porque numa cooperação, certo? Se eu desequilibro esse processo e penso muito em mim, é no egoísmo que eu contamino a força da cooperação. E aí eu posso usar essa força para causar muitos males. O primeiro mal que causa é para mim mesmo, mas aí eu posso causar um mal para a sociedade. Então, a gente tem que ter agora cooperação, muita cooperação, para evitar o colapso ambiental, para evitar a disrupção tecnológica e para evitar essas questões principalmente de propagação de guerras biológicas. E aí ele termina nessa parte que usando falando, mas a gente consegue. O Homo sapiens tem um pouco desse dom, desse talento de entender que é necessária ajuda mútua, um ou outro ajudando para a gente sair disso. E a capacidade de contar histórias é a base de toda a cooperação humana. O que a gente faz aqui, né? A gente troca informações e conta histórias. E não necessariamente a história mais verdadeira é que ganha a relevância naquele ambiente. Por quê? Porque muitas vezes a gente suporta o nível de verdade que a gente entende naquele momento. É o nível de verdade que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Então, muitas vezes, a verdade em essência, ou muito explícita, ela machuca, ela dói. Então, até nesse processo de cooperação e colaboração, a gente compete um pouco, a gente compete colaborando, porque isso faz parte do processo evolutivo mesmo. Então, competir com bases saudáveis, isso é importante para a gente entender. Agora, competir por uma colaboração melhor, aí fica muito mais, vamos dizer assim, suave e saudável. Um exemplo é assim, tem a pandemia. Aí, imagina uma situação em que se todos, quase os 8 bilhões de habitantes, tiver contato com esse vírus. Ainda não, porque esse vírus ainda tem uma caminhada grande, né? Eu estava vendo os últimos números, parece que não chegou nem 1 bilhão de habitantes ainda na Terra, 3 milhões e meio, mais ou menos, de óbitos, mas 1 bilhão só que foram contaminados. Então, olha só a caminhada que esse vírus ainda tem para fazer. Mas, enfim, vai que um dia ele passa por todos os quase 8 bilhões de habitantes, e a gente, naquele processo do medo de morrer, naquele momento, a doença grave, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, a gente faz um movimento meditativo. Doente, hein, pessoal? Que a doença traz muitas mensagens. A doença traz a gente para até ajustar pequenos eixos, né, mentais. Mas, enfim, aí eu faço um processo meditativo e eu começo a barganhar, entre aspas, parece um termo meio pejorativo, mas não. Eu barganho com o Deus, com o sagrado que habita em mim, com a força. Eu barganho e falo, deixa eu passar bem agora, não deixa eu morrer agora, não, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, eu saindo desse processo, eu vou doar 1%, parece uma conta meio mágica, eu vou doar 1%, mas não necessariamente capital, não preciso do dinheiro. Eu vou doar 1% do que eu sei fazer. Eu vou colaborar, cooperar para um bem melhor da humanidade, doando o meu talento. Porque talento é construção espiritual, talento são as heranças que a gente vai adquirindo ao longo das nossas existências. Eu dou o que eu sei melhor hoje em benefício para a humanidade. Eu coopero. Parece mágica, viu, pessoal? Se cada habitante do planeta cooperar, colaborar com 1% do que sabe fazer, parece o mundo muda. Parece que vai mudar assim de uma hora para outra. É tudo uma questão de treinamento. Um dia a gente chega lá. Encerrando, eu vou pegar uma mensagem. O livro chama Roteiro. Ele é uma psicografia do Chico Xavier.
a mensagem do Emmanuel, do livro Roteiro, que o capítulo chama justamente colaboração ou cooperação. Peguei algumas frases que é interessante dessa mensagem, que ele começa assim, o Emmanuel: a vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Ele vai olhar a natureza, ela coopera de maneira harmônica, é só a gente querer enxergar. O verme, ele enriquece a terra e a terra sustenta o próprio verme. Eu imaginei a minhoquinha. Olha que interessante. A minhoca enriquece, ela oferta o humus, enriquece a terra e ela alimenta da própria terra. Olha a cooperação, um ajuda o outro. Cooperar, a gente caminha bem melhor, a gente caminha de maneira mais dinâmica na nossa escada evolutiva. A fonte auxilia as árvores e a árvore preserva a fonte. Até nesse período aqui no nosso região, né, no Cerrado, essa época seca, e a gente vê as folhas caem todas, fica só pelas árvores, mas eles estão lá preservando a água que passa ali nos lençóis freáticos. Eles se protegem e eles se equilibram nessa questão de energia. O solo ampara a semente e a semente depois valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. Inclusive formam rios que andam pelos céus, os rios em vapor. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas para fabricar esse próprio mel. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho da equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem auxílio do forno, do fogo, o pão amigo não deixaria de existir. Olha que interessante, o que vem por trás de um pão. E isso é tudo na nossa vida. Tudo tem muitas doses de colaboração e cooperação de muitas almas, seja ela em qualquer nível de evolução do nosso planeta. Toda expressão de vida concorre para a colaboração e ajuda um do outro. A união de esforços faz a materialização da bondade acontecer. Cada criatura é peça significativa na engrenagem deste processo. Cérebros e corações, mãos e pés, em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques contribuem para o congelamento deplorável desse serviço de evolução. Portanto, a vida é a força divina que massa para diante. Pensar em cooperar até no que a gente pensa e no que a gente fala. Se em algum momento a nossa fala não vai causar ou não vai equilibrar, não vai pacificar o meio, não vai propor uma evolução, não vai propor um pensamento de colaboração para todos, então é melhor se deter no silêncio, porque às vezes o silêncio também é uma maneira boa da gente colaborar e cooperar com a melhoria da sintonia do ambiente. Que a gente tenha um abençoado final de semana. E agora, né, igual a doutora Clarice falou, estamos no YouTube. Desculpa, faltou um pouco de cooperação, eu não sei o nome lá qual o canal, mas eu acho que depois o pessoal, eu vi, ficou muito legal, mas eu acho que depois o pessoal da base vai cooperar com a gente do backstage e vai depois passar para o pessoal que está assistindo a gente, quiser assistir depois e quiser cooperar e colaborar, dando sugestões, isso é bom, né? Porque a gente vai tendo essa interação e vai construindo esse culto cada vez melhor, com músicas, pessoas que vêm, deixam o seu pedacinho, colaborou, outros que passaram, e eu acho que aqui é uma grande árvore da vida que está se criando. Bom fim de semana a todos, um beijo para vocês. Oh, Rodolfo, muito obrigada, muito lindas suas palavras, e assim, eu sempre gosto de lembrar, e você falou desse processo, né, que todas as pessoas são importantes nesse processo, né, então, por exemplo, uma clínica, então desde a pessoa que recebe o carro, né, do manobrista, ao porteiro, né, ao diretor da clínica, então assim, que a gente consiga enxergar todas as pessoas, nominar todas as pessoas, cuidar e tratar bem de todas as pessoas. Eu acho que isso é fundamental
para criar esse ambiente de cooperação onde você gera uma energia, né, importante. Cris, vamos ouvir você e depois Josi se ofereceu de uma forma muito linda para a gente fechar com uma meditação, já que Katia não conseguiu entrar. Cris, bom dia! Bom dia, como estamos? Gratidão estar aqui, muito gostoso ouvi-los. E vocês estavam falando, né? A Fernanda já começou trazendo, né, essa questão da ajuda, e aí eu vim lembrando, assim, várias histórias, né? Eu lembro quando eu estava lá no primeiro colegial, quando eu decidi fazer medicina, que eu falava assim e pensava, né? Ah, eu quero fazer medicina para ajudar os outros, eu quero fazer medicina para ajudar. E aí, assim, é muito legal que conforme eu fui estudando, né, estudando sobre consciência, lendo sobre várias filosofias, ampliando cada vez mais o olhar, como realmente muitas vezes, bom, eu falo por mim, né, vocês sintam aí em vocês, como às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou ajudar, e a gente se coloca lá num pedestal, né, muitas vezes como médico, nossa, eu sou médico, eu vou ajudar ali todos os pobrezinhos, coitadinhos. E é essa energia, né, que a Fernanda comentou desse ajudar, e não é muito só a palavra, mas é o sentimento e a intenção que a gente coloca, né, nisso. E aí eu aprendi o colaborar. Eu falei, nossa, realmente, o colaborar faz mais sentido. Então, quando eu vi o título também, que era cooperação, é esse significado, né? Então, que gostoso a gente saber que nós estamos contribuindo e cooperando com várias pessoas e também recebemos cooperação e contribuição de várias pessoas como num ecossistema, né? E isso está cada vez mais ampliando assim a minha visão de ver o mundo e sair desse lugar, né, de pedestal e de um lugar em que a gente olha um nos olhos dos outros, respeitando a história daquela pessoa, né, muitas vezes compreendendo que aquela atitude que aquela pessoa está tendo, se eu tivesse nascido na família que ela nasceu, se eu tivesse passado por o que ela passou e vivenciado o que ela vivenciou, provavelmente eu teria uma opinião muito semelhante, né, ao que eu estou vendo no outro, que nada mais é do que o nosso reflexo também, né? E aí tem aquela autora que é a Louise Hay, né? E a Louise Hay é uma autora que escreveu vários livros, ela tem um ensinamento muito lindo. E ela fala assim, trazendo, né, essa frase muito, muito famosa, que é ama-te o outro como a ti mesmo, que também já foi falado aqui hoje. Ama-te o outro como a ti mesmo. E aí eu te pergunto, como você se ama? Como você tem se amado? Ama-te o outro como a ti mesmo. Como seria o mundo se nós aprendêssemos realmente a nos amar? No sentido que eu trago, que é o seguinte, né? Imagina essa questão de autocrítica, autojulgamento, muitas vezes até violência física, quando você bate assim na perna, ai, não acredito que eu fiz isso, né? E tem um gif que eu vi uma vez, que um rapaz, assim, era um desenho, e aí o rapaz vê uma menina derrubou um copo com líquido ali e fala, não, tá tudo bem, você derrubou isso, tá tudo bem. E aí depois ele derruba e fala, nossa, como eu sou, nossa, por que eu fiz isso? E começa a se criticar e se auto-julgar. E quando a gente traz essa consciência que eu trato o outro da forma como eu me trato, e a gente vai aprendendo a nos respeitar e a nos amar, né? Isso vai transbordando para fora, né? Do momento, da forma como eu estou tratando as outras pessoas, né? Isso faz sentido para vocês, gente? Coloquem aí no chat se isso faz sentido, se vocês já sentiram isso, se vocês já perceberam isso. E quando a gente fala de amor próprio, de auto-amor, né? Desse ensinamento da Louise Hay, não é egoísmo, né? É só uma forma de respeito, é respeitar o meu corpo, é respeitar esse planeta. Então, se eu estou respeitando o meu corpo, eu estou percebendo que o meu corpo está cansado, ele precisa descansar, né? Compreender e respeitar que existem leis no universo, existe a lei do ritmo. Eu vejo ali primavera, verão, outono e inverno.
Eu sei que eu não vou poder trabalhar 24 horas no dia, eu vou precisar descansar, eu vou precisar trabalhar, né? Então, é ouvir o corpo, o que o nosso corpo está dizendo. E aí tem vários autores que trazem muitas questões do corpo, né? A Cristina Cairo, tem um livro que se chama Doença como Caminho, e ele fala assim, o que o seu corpo está dizendo? Porque o nosso corpo, né, esse instrumento de algo muito maior que nós somos, mas que é um veículo nesse plano da existência, porque nós existimos em vários planos simultaneamente, né? E existe esse plano da matéria, não podemos negar, estamos nesse plano da matéria e manifestamos nesse plano da matéria, né? Como o nosso espírito, alma, ou o que queira chamar, consegue entregar, né? O que veio entregar para esse mundo. E isso é muito, muito incrível, né? Quando a gente consegue compreender essas leis do universo e compreender que fazemos parte de um todo, né? E esse todo é o tudo que está em todos, então uma centelha divina que existe dentro de cada um de nós e dentro de todas as coisas, e que se comunica e que se coopera de uma certa forma, e que cada um não está aqui por acaso, cada um tem dons, talentos maravilhosos que são presentes que recebemos para entregar, né, para nessa existência, nesse plano terrestre. E tem um autor que é o Deepak Chopra, né, que escreveu aquele livro 7 Leis Espirituais do Sucesso, e ele fala da lei do mínimo esforço, que a lei do mínimo esforço ele vem quando nós conseguimos usar esses dons, né, que nós recebemos como espíritos grandiosos, almas que somos, de uma forma natural e tranquila nessa existência. Então, quando a gente olha para a natureza, o sol só brilha, a água só corre, a água só vai, a água não está reclamando que é segunda, que sextou, né? E não, ela só vai de segunda a segunda e de uma forma fluida, de uma forma amorosa, né? A árvore está ali crescendo, recebendo o sol, recebendo a chuva. Então, é desenvolver esses dons de uma forma amorosa conosco e com o próximo, né? Então, quem tiver interesse, tem até no Netflix 7 Leis Espirituais do Sucesso. E é muito legal e a gente desmistificar e tirar essas crenças, né? Nossa, mas mínimo esforço, achei que só quero esforço, só quero desgastante que tinha valor. E não, porque a gente está entregando os nossos dons que são presentes maravilhosos, compreendendo que temos coisas que fazemos com facilidade, outras com mais dificuldade, e que conforme a gente coloca o nosso coração a serviço desse mundo, dessa cooperação, isso acontece da forma mais natural, mais suave, e o universo vai respondendo a isso, trazendo todas as situações, pessoas e fatos, né, que vão contribuir com esse processo para uma evolução amorosa. E aí eu trago esse livro aqui que se chama A Biologia da Crença. É o livro de Bruce Lipton, que é incrível esse livro, eu amo esse livro. Quem escolher ler, ele é muito legal e ele traz vários ensinamentos, né? Entre eles ele fala assim que uma célula percebeu que sozinha ela não ia conseguir fazer muitas coisas e essas células foram se agrupando e formando tecidos e esses tecidos foram se especializando e foram se desenvolvendo e percebendo que juntos eles iam conseguir fazer mais, né? Eles iam ali se proteger mais. E aí foram percebendo que cada tecido tendo a sua especialização, isso ia ser melhor, e foram se unindo, foram juntando, e foi criando um sistema nervoso central para comandar tudo isso, mas precisava de algo a mais, esse maestro para orquestrar tudo isso, e aí veio a mente, né, para organizar todas essas células e todo esse conjunto. Então, quando a gente lembra, né, que a gente faz mais quando estamos também em conjunto, cooperando, e é um relembrar, né? É um acordar todos os dias e relembrar. E isso vem e me traz muito também a questão da autorresponsabilidade, né? É na autorresponsabilidade que a gente consegue ouvir essa centelha divina que está dentro da gente, silenciando a nossa mente, indo para dentro, e aí vem essa questão, né, de falar, olha, eu estou indo meditar e isso não é egoísmo, porque ao fazer isso eu me conecto com o todo, eu me conecto com uma força muito maior e através disso eu consigo fazer mais nesse plano da matéria. Então não pensem que quando você vai meditar, que quando você vai fazer as suas orações, você está perdendo tempo, que você está
poderia estar fazendo outras coisas, porque isso não é verdade, né? Porque quando a gente está indo para dentro é que a gente vai conseguir realmente se conectar a algo superior e vai conseguir ouvir e vai ter essa coragem de realmente agir. E aí, como a gente vai ter a meditação daqui a pouco, eu vou ler essa mensagem, então, desse livro que se chama Abrindo Portas Interiores, para finalizar, trazendo, né, essa questão, o que você está fazendo por você? Como você está se amando de verdade, né? Como você se respeita? O que te faz realmente feliz? Você tem feito isso? Você está trazendo isso na sua vida? Né? Trazer essas reflexões. E aí, a mensagem de hoje é assim: cada alma tem que aprender autodisciplina, e quanto mais cedo, mais fácil será. No começo, a autodisciplina pode exigir um grande esforço, porque obriga eu a fazer certas coisas que o ego inferior não aceita. Né? E aí, para mim, a meditação entra nisso, né? Você parar ali 3 minutinhos do seu dia, começar com 3 minutos, ir aumentando, se assim desejar, ter uma disciplina amorosa, tem dia que dá para fazer mais, tem dia que dá para fazer menos, mas se colocar em silêncio, ouvir seu coração. Você tem que aprender a dizer não para si mesmo, e quanto mais firme for, mais depressa a paz reinará em seu interior. É bom se policiar e de vez em quando avaliar até que ponto você está sendo fraco, indulgente consigo mesmo. Para tanto, você precisa ser muito honesto e não tentar se desculpar. Escrever as suas falhas pode ajudar você a encarar os pontos onde mudanças são necessárias. E ponha-se em ação, ponha-se em ação. Se você se acha incapaz de superar certas dificuldades, eu não exijo que você faça isso sozinho. Eu estou sempre aqui para ajudá-lo. Por que não me chama? Né? Então tem muita energia boa, tem, né, anjos, enfim, se conectar com essa energia, se conectar através do silêncio, se conectar com essa paz interior. Então desejo também a todos um ótimo, maravilhoso final de semana e gratidão. Muito bom, Cris. Esse livro, Biologia das Crenças, a Helena, minha irmã, falou sobre ele essa semana. Vou comprar. Bom, Josi, então nós vamos finalizar com a sua meditação. Muito obrigada, né, por nos ajudar a cooperar conosco. Eu que agradeço a oportunidade e, nossa, tivemos uma preparação muito boa, com todas as reflexões trazidas por todos os que passaram, os que estavam aqui. E vamos preparar, porque a meditação, como a Cris falou, ela é um presente para a nossa vida. Precisamos valorizar esse tempo que nós dedicamos para voltar para a essência. Então vamos relaxar o nosso corpo, plantar os nossos pés no chão, e posso fechar os meus olhos. Respiro profundamente. À medida que eu respiro, eu sinto a energia da vida, a dinâmica. Inspirar, expirar. A cooperação vem da paz, do amor e da pureza. A paz nos traz para o estado de quietude e tranquilidade. O amor nos conecta com todos e com a natureza. A pureza nos faz ver o mundo tal como ele é, belo e cheio de potencialidades. A pureza vem na infância. Desde a infância eu me conecto com esse meu estado natural de pureza.
Então eu vou voltar para o meu estado de pureza. O meu olhar apenas vê a essência. Todos os meus sentidos cooperam comigo. Eu mantenho a minha respiração calma. E ao observar ao meu redor, percebo que, embora eu venha sozinho nesse parto, eu vivo em comunidade. Eu vivo com pessoas ao meu redor. E na infância, essas pessoas cuidam de mim. À medida que vou crescendo, há uma relação mútua do cuidado. Elas cuidam de mim e eu coopero com elas. Quando adulto, eu cuido, eu dou e eu também recebo. Para sempre cooperar, eu preciso me manter nesse estado da essência, da paz, do amor e da pureza. E aos poucos eu vou abrindo meus olhos, sentindo essa essência ainda presente, porque eu sou. Na França, tem uma comunidade que foi criada em 1940, no período da guerra. E ela foi criada justamente para nos conectar a essa essência. É a comunidade Taizé. Padre Lázaro, quando estava falando, ele citou um trecho da Bíblia que eles colocaram a melodia, então eu queria aproveitar e compartilhar essa canção para que soe nos nossos ouvidos durante o nosso final de semana, fique como um presente para nós durante toda a nossa semana, até o momento que nos encontrarmos novamente daqui a 15 dias. E essa canção é muito simples, né, da comunidade Taizé. Como é bom, como é suave vivermos todos juntos. Como é bom, como é suave vivermos todos juntos. Juntos como irmãos, vivermos todos juntos. Juntos como irmãos, vivermos todos juntos. Saudações de paz a todos. Muito obrigada, Josi. Que ato de cooperação lindo. Bom, gente, tô sem palavras. Eu acho que, assim, realmente esse culto está ficando cada dia mais lindo, né? E trazendo mais energia. É um momento de muita paz para muitos pacientes, para suas famílias. Então, que nós possamos multiplicar isso, agradecer muito
a Camila, por todo o seu trabalho incessante, a Samuel, a Marcelo, né, todo o apoio do Grupo Oncoclínicas a esse ato de amor, né? E daqui a 15 dias nós vamos falar sobre estarmos juntos, né? Já vem setembro aí, é inacreditável, mas já está chegando. Então, que nós possamos sempre estar juntos, né? E como dizia a Saja, só para finalizar, ele disse que uma pessoa chegou numa comunidade, todo mundo estava muito magrinho, e tinha uma panela muito grande de comida, mas eles tinham colheres muito longas e eles tentavam se alimentar. E aí essa pessoa foi em outra comunidade, lá as pessoas estavam, né, saudáveis e, né, muito bem alimentadas, e a panela era a mesma e o tamanho da colher era a mesma, só que ao invés de tentar se alimentar, eles alimentavam o outro. Então que nós possamos sempre alimentar o outro, né? Claro que depois de nos cuidarmos também, né, Cris? Mas que nós possamos estar presente na vida do outro de uma forma gratificante, como vocês estão na minha, tá? Bom dia, boa semana para todos. Bom dia.